Pessoal, tudo bem? A gente vai dar sequência aqui então aos nossos encontros virtuais e o debate agora é sobre o texto do Martin Carnoy, que fala sobre a teoria marxista do Estado, mas sobretudo tentando abordar a perspectiva de Lenin na análise ou numa contribuição, numa análise, numa vertente marxista sobre o papel do Estado. A ideia é que a gente trabalhe hoje sobre algum desses tópicos, né, esses 4 pontos, Marx em oposição a Hegel, alguma início de uma genealogia, uma linha do tempo aí sobre a noção de Estado em Marx e os fundamentos marxistas da concepção de Estado e, por fim, a obra e a leitura de Lenin em relação ao papel do Estado. O texto começa com uma primeira abordagem que é a visão hegeliana de Hegel sobre como que ele entende o Estado. Boa parte da análise marxista em relação a esse ponto se contrapõe a essa visão hegeliana. Então, essa início é um norte para a gente, um contraponto dialético para a gente analisar sobre essa perspectiva. Então, para Hegel, o Estado era como se fosse um ambiente idealizado, como se fosse algo estático, ou seja, o Estado é eterno, ele não é histórico e ele transcende a sociedade como uma coletividade idealizada. Essa é uma perspectiva que demonstra um distanciamento entre a noção de Estado, dos efeitos e das construções sociais mesmo que se permite sobre essa esfera, né? E é quase como se fosse uma análise em que o Estado se coloca numa dimensão muito associada com a ideia de sociedade civil, né? Muito próxima da ideia de sociedade civil. Esse é o ponto que fica aqui como o nosso recorte inicial, mas é o ponto em que Marx parte contrapõe, em que Marx vai fazer a crítica em relação a isso, né? No caso, esse contraponto de Marx se dá em duas perspectivas, como Carnoy aponta na análise dele e no texto dele. Uma primeira perspectiva é que o Estado não é o Estado necessariamente que molda a sociedade, mas a sociedade que molda o Estado. Ou seja, se existe uma relação de causa e consequência entre Estado e sociedade, é a sociedade que demonstra, a sociedade que realiza a forma como o Estado se configura. E essa percepção é uma percepção da ideia de que o Estado ele deve ser entendido dentro de um contexto histórico e não algo descolado da história ou algo idealizado como Hegel colocava, mas algo inserido nesse contexto de história. E aí, claro, inserido e submetido na própria concepção que Marx fazia sobre a história, ou seja, a concepção materialista da história. E nessa relação, a sociedade molda o Estado a partir do chamado modo de produção dominante. Como esse conceito de modo de produção é um conceito vasto e importante na obra de Marx, a gente não vai trabalhar aqui, mas a ideia aqui é quase como se fossem as relações de trabalho, as relações mais articuladas do capitalismo, que pode ser uma leitura sobre a ideia de modo de produção, determinam a maneira como o Estado se organiza, ou seja, é quase como se fosse uma ligação entre a esfera econômica que passa pela dimensão da sociedade que molda o Estado. Agora, um segundo ponto que Marx analisava em contraponto a Hegel é que ele defende o papel do Estado emergindo dessas relações de produção, desses modos de produção. E não é que ele representa o bem comum como
Hegel imaginava. Mas essa forma de dominação é a expressão política da estrutura de classe inerente ao modo de produção dominante. Então, o modo de produção gera a estrutura de classe que molda a sociedade, que molda o Estado. Se fosse pensando nessa perspectiva, numa linha lógica da análise marxista, é um pouco essa forma como a gente pode compreender. E, nesse sentido, o Estado está profundamente envolvido nos conflitos de classe. Agora, uma questão importante. Não é que o Estado, e esse é o aspecto central do texto, e a análise central, na medida em que o Estado não é somente a expressão da dominação de classe. Esse é um ponto muito importante na análise marxista. Ou seja, é uma redução da análise marxista dizer que o Estado é simplesmente a dominação de classe. Na verdade, ele coloca essa dimensão, essa noção de Estado, a noção de modo de produção, a noção de sociedade, numa perspectiva muito mais complexa, uma perspectiva muito mais interligada, não necessariamente só reduzindo isso a uma dominação de classe. Agora, se a gente for pensar do ponto de vista da evolução do pensamento de Marx, essa leitura não se dá de uma forma estática no tempo, ou seja, se a gente dividir Marx em um Marx mais um jovem Marx, um Marx mais maduro e um Marx mais velho, vamos dizer assim, a gente vai perceber que nessas fases Marx desenvolveu leituras de estados diferentes e até mesmo não importante perceber que não é um desenvolvimento de algo que se desconsidera o que foi teorizado anteriormente, mas um desenvolvimento fruto ou rumo a uma melhor evolução do conceito, a uma melhor ideia, melhor noção que passa aí pela parte do conceito de Marx, né? Um primeiro ponto, e aí inicialmente na teoria de Marx, em Engels, né? Eles vão pensar em relação, no início do trabalho deles, quando eles discutem a ideia da ideologia alemã, do Estado prussiano, eles vão perceber a dimensão e a possibilidade da ideia de um Estado ainda como algo comunitário, assim. Um Estado ainda como representante dessa sociedade, ou seja, se Estado se liga ao modo de produção, quer dizer, o Estado está ligado ao modo de produção e à sociedade, esse Estado ainda pode ser representação de algo mais próximo dos interesses dessa comunidade, ou seja, um Estado ainda comunitário. E nesse horizonte, a possibilidade de um Estado democrático ainda poderia ser uma forma de corporificar esse interesse comum. Agora, nessa análise de Marx e Engels, eles vão dizer que o Estado prussiano, na forma como eles analisam, na maneira como eles interpretam a relação sociedade-Estado, o Estado prussiano estava muito longe de ser esse Estado democrático que eles pensavam inicialmente. Então, nesse sentido, a ideia nesse início da obra de Marx é que o Estado tinha ainda vida própria e ele estava separado da sociedade civil com os seus interesses particulares. Então, esse sentido é um aspecto importante que a gente vai começar a perceber que essa ideia do Estado com vida própria e ser apartado da sociedade civil, mesmo que ele seja a representação da sociedade civil e do modo de produção que predomina nessa sociedade, o Estado ainda a gente começa a perceber que o Estado já começa a se deslocar, destacar de uma forma distinta, que justamente vai levar a gente ao conceito muito importante na obra de Marx e na leitura marxista sobre o papel do Estado. E a gente vai retomar isso daqui para frente. No Marx mais maduro, vamos dizer assim, o Estado já começa a aparecer de uma forma diferente. Se inicialmente o Estado era aquele Estado que podia se projetar como interesse comum, agora o Estado já começa a perceber, Marx nessa nova fase, começa a perceber que existe a possibilidade de estabelecer vínculos de classe no âmbito do Estado e na relação entre sociedade e Estado, na relação entre personagens e atores da sociedade, das classes da sociedade
principalmente as classes mais altas, mais abastadas, com o Estado, né, com os posses do Estado. Então, a gente começa a perceber que eles, né, na análise deles, já começam a ter uma maior contradição aí nessa relação entre o interesse do indivíduo, né, o interesse ou de uma família, de uma esfera menor, e o interesse comum de todos os indivíduos. Então, se a ideia do que interesse comum anteriormente era um ponto que demarcava a noção análise marxista para o Estado, começa-se a perceber o distanciamento entre o distanciamento dessa ideia de interesse comum, principalmente fruto aí dessa diferença entre interesses individuais e interesse comum. Nesse sentido, como está dito aí na frase final, a comunidade se transforma em Estado, aparentemente divorciada do indivíduo e da comunidade, mas na realidade baseado em relações com grupos particulares. Então, nesse sentido, o Estado, a chamada autonomia do Estado, que foi um ponto importante na primeira fase inicial do Marx, já começa a ser uma autonomia limitada, uma autonomia relativa, porque certos grupos particulares participam de maneira mais determinante na ação do Estado. Então, nesse sentido, e a análise de Marx Maduro vai justamente contribuir com isso, que o Estado passa a ser a expressão política da classe dominante. Vejam, a expressão política é muito diferente do Estado ser determinado pela classe dominante, ou do Estado ser conduzido por essa classe dominante. E, por fim, a última fase da obra de Marx, Marx mais maduro, vamos dizer assim, a gente vai perceber que o Estado, ele, apesar de ser, da leitura anterior, de ser algo associado a grupos particulares, ele começa a ser analisado numa perspectiva em que o Estado tem controle sobre os conflitos sociais e os diferentes interesses econômicos do modo de produção dominante. E esse controle é conduzido, é realizado, sobretudo, pela essa classe dominante. Então, o materialismo histórico, que é o conceito de Marx, determina, aponta que parte da base que todas as relações são determinadas pela dimensão econômica. Então, essa é a última análise, a última fase da análise marxista do Estado, mas em que a relação econômica, o modo de produção e a mediação de conflito feita pelo Estado passa a ser a ação principal da noção de Estado. E, claro, nesse sentido, a própria ideia de autonomia, que é um aspecto que vai sendo conduzido de maneira diferente nessas fases da análise de Marx, dessa genealogia de Marx, vão ganhando moldes distintos, vão ganhando análises mais relacionadas com determinados aspectos. Se numa primeira parte um aspecto mais da ideia do interesse comum, próximo do democrático, na segunda fase uma análise mais relacionada com o Estado e os grupos particulares, e a terceira fase aí, análise dessa autonomia mais entre o Estado como essa capacidade de mediação de conflitos e manutenção da ordem. Tudo bem? Agora a gente vai olhar alguns fundamentos marxistas da ideia de Estado, da concepção de Estado, para a gente entender alguns elementos necessários do ponto de vista dessa genealogia, dessa linha do tempo do Marx, dessa evolução do conceito, mas que são elementos que permaneceram ao longo do tempo nessas questões e que vão nos conduzir justamente à análise de Lenin. Passou uma moto barulhenta aqui. Bom, inicialmente, a característica que é a característica típica do Marx em relação ao Estado, ou seja, a principal análise marxista, a principal leitura marxista, que é justamente a leitura da qual Lenin vai usar como grande fonte, grande elemento mobilizador, grande elemento influenciador da sua análise, da análise de Lenin. Então,
Nessa concepção, o Estado é o braço repressivo da burguesia. Ou seja, se o Estado tem a função de manter o controle, mediar conflitos, manter o controle, manter a ordem, ele faz isso em torno do interesse político da burguesia, do interesse político da classe mais abastada. Então, nesse sentido, essa análise inicial, esse fundamento inicial marxista, que é o centro principal, ele vai gerar algumas consequências e algumas leituras possíveis da implantação dessa análise marxista em relação à teoria do Estado, em relação à teoria da ação do Estado. Né? Um segundo ponto é que o grau em que o Estado na sociedade capitalista é um agente da burguesia dominante não fica claro na obra de Marx. Ou seja, é fato que o modo de produção determina as relações sociais e o Estado. A burguesia incide sobre esse modo de produção porque tem maior poder sobre ele, mas essa relação ou essa vinculação entre o Estado e a burguesia não fica delimitada, não fica determinado na obra de Marx. Então, esse é um campo que permite aí leituras e leituras históricas, contextuais distintas e, claro, que incidem, influenciam a leitura de Marx em relação ao Estado. E, por fim, assim como estava no jovem Marx, a própria ideia de a possibilidade de um Estado democrático também está no horizonte marxista, em termos de um fundamento da análise marxista. Algo que nasceu lá no jovem Marx, como a gente viu. É claro que esse é uma moeda de dois lados. Se tem um lado negativo, vamos dizer assim, que a classe dominante usa dessas formas democráticas para oferecer a ilusão da participação das massas sobre o Estado, né? Então essa é uma primeira face, assim, a própria o simbólico que se é posto sobre sobre a esfera democrática, como se a participação em determinados momentos fosse uma condução maior do Estado. E claro, a gente sabe disso e esse é um limite, justamente um dos limites da própria ideia de democracia, né? E isso pode ser uma espécie de maquiagem, vamos dizer assim, do Estado para dar essa roupagem chamada democrática, mas que fica muito longe do democrático. Mas existe um lado positivo também nessa mesma moeda, que essa possibilidade democrática é uma possibilidade que abre novos conteúdos sociais, novos conteúdos de massa em relação ao Estado. Então, essas duas faces estão presentes no fundamento da obra de Marx, na leitura de Marx sobre a noção de Estado. Então, nesse sentido, não é que as formas do Estado têm o caráter de classe, mas o antagonismo das classes, que é um elemento contraditório e inerente à própria sociedade, que anima as formas de Estado. Então, esse é um aspecto importante na leitura marxista e que é demonstrado aí por Carnot, mas justamente uma tentativa de perceber que assim não é uma relação causa-consequência, ou seja, a divisão, os conflitos de classe que determinam, essa é a causa que determina como consequência a atuação do Estado. Não é isso, mas é que essa distinção de classe, esse conflito de classe, ele anima as formas como o Estado se organiza. E, portanto, muito diferente daquela concepção hegeliana do início, a análise de Marx é uma análise de um Estado vivo, um Estado que se altera, um Estado que se muda ao longo do tempo, um Estado histórico. Mas, claro, como a gente viu, esse ponto do Estado ser um agente da burguesia dominante não está claro na obra de Marx. E essa noção de classe dominante é uma noção importante na concepção das leituras marxistas, da leitura dos autores que partem da análise marxista. Então, a gente vai perceber que isso tem algumas distinções em relação a como alguns autores leem, assim como o Carnot apresenta.
Uma primeira conceituação sobre a ideia de classe dominante possível, uma conceituação possível sobre classe dominante é que ela detém os meios de produção material, mas não detém o poder do Estado. Ou seja, é uma relação lógica, como eu falei, assim, o modo de produção altera as relações sociais, influencia as relações sociais e, consequentemente, esses dois aspectos influenciam a noção de Estado. Portanto, a noção de classe dominante, ela detém esses meios da produção material. É ela, essa classe dominante, que tem a capital de investimento tanto em plantas produtivas quanto em investimento financeiro, e, portanto, altera o modo de produção dominante na sociedade, mas isso não significa que o Estado está totalmente voltado para o seu interesse. Ou seja, o Estado não nasce como um complô de classe, de uma classe dominante para submeter aos seus interesses a classe proletariada, muito menos o Estado está totalmente voltado a esses interesses da classe dominante. Mas é claro, se não fica claro esses limites da classe dominante sobre o Estado, por que a gente deve considerar então o Estado como um instrumento da classe dominante? Como que se dão essas ligações? Então podem acontecer por três tipos de relações. Primeiro, relações personalistas mesmo. Então, os postos ocupados no mais alto escalão do Estado são oriundos das mesmas classes mais abastadas, ou seja, oriundos da classe mais alta. Então, os postos de magistratura, dos altos comandos executivo, dos altos comandos do legislativo, são as mesmas pessoas que vieram de classes mais abastadas. São pessoas que vieram dessas classes mais abastadas. Então, cria-se um interesse de classe nesse perspectiva, um interesse bastante relacionado entre esses altos postos do Estado e as classes dominantes. E, claro, segundo ponto, a classe domina o Estado, a classe dominante domina o Estado através do seu poder econômico global. O poder de influência, o poder de investimento, o poder de retirar certas pujanças econômicas em determinadas áreas. Então, essa ideia de um poder econômico global pode ser uma grande influência para a maneira como o Estado se organiza. E, por fim, a forma como a classe dominante se insere no modo de capitalista de produção, no modo predominante de produção, não pode ser diferente. Ou seja, a natureza do Estado é determinada pela exigência dos modos de produção. Ou seja, se o Estado é histórico, e claro, é histórico e o materialismo histórico nos ensina que determinado pelas relações econômicas, então necessariamente essa relação do modo de produção ao Estado, até chegar no Estado, é uma relação de algo retroalimentado. Então não é que o modo de produção acontece por si, a sociedade acontece por si, o Estado acontece por si. Não, essas diferentes partes do sistema marxista têm correlações e por isso elas estão vinculadas de alguma forma. Mas, mesmo que sejam correlacionadas, cada um tem a sua característica. Então, de alguma forma, é perceber uma relação de autonomia mais uma relação de vinculação de alguma forma. E aí, como eu tinha falado na genealogia do trabalho de Marx, dividindo as fases, principalmente a percepção que Marx fazia sobre a ideia de autonomia, bem justamente queria falar sobre esse ponto, porque é um dos pontos, uma das principais contribuições da análise marxista sobre o Estado. Agora, quando a gente fala em autonomia do Estado, em Marx, isso não significa uma plena autonomia dele, do Estado, frente à sociedade, ou frente ao modo de produção. O Estado histórico, como eu falei na análise marxista, demonstra um Estado estreitamente relacionado com a sociedade, estreitamente relacionado com o modo de produção. Mas um Estado que em determinados momentos pode ter
uma determinada autonomia, que pode ser uma autonomia, uma maior autonomia ou uma menor autonomia. Então, nesse sentido, a ideia de autonomia parte da ideia de um Estado que tem vida própria e que está separado da sociedade civil. E que tem uma burocracia, e esse é um aspecto importante, principalmente a partir da leitura de Lenin, que a gente vai ver daqui a pouco, uma burocracia que não age pelos interesses da sociedade, mas age nos interesses privados do próprio Estado. Então, a distinção, a separação entre Estado e sociedade, no fim das contas, e essa é a principal noção de autonomia do Estado, é que o Estado passa a agir pelos seus próprios interesses. Ou seja, a burocracia dentro do Estado agindo para garantir os interesses do próprio Estado e descolado dos interesses do interesse comum. Como a gente viu lá no Jovem Marx, o interesse comum, mesmo que fosse uma noção importante para ele, na noção de um Estado democrático, era uma noção que ele não via essa ideia do Estado democrático no Estado prussiano. Então, consequentemente, a gente vai ver que a autonomia é sempre uma autonomia relativa. E, claro, uma autonomia relativa que, na normalidade nos tempos normais, na constância nessa relação, o Estado tem uma determinada parcela em relação à burguesia, ou mesmo às classes sociais, mas ele tem em tempos normais, ele tem como se fosse uma aversão da atuação da burguesia em relação ao Estado. Claro, no Estado. Claro que isso é uma aversão, mas é uma aversão vinculada porque os postos mais elevados são oriundos da mesma classe mais abastada. Então uma defesa do interesse da própria burocracia corporativa, mas uma separação vinculada, até porque as pessoas podem ser frutos aí da mesma parcela da sociedade. Agora, em tempos excepcionais, como um período de guerra, um período de revolução, algo nesse sentido, a luta de classes ela passa a ser congelada e porque nenhuma classe dominante passa a ser uma classe determinante na, na condução do Estado. E nesses tempos excepcionais, a burocracia passa a ganhar maior autonomia em relação a esse controle. Mas, claro, esses tempos excepcionais, são momentos, contextos, mas que voltam à normalidade a partir do momento da forma como o Estado vai ser conduzido. Então, essa percepção, essa análise da autonomia do Estado vai sempre percebendo que o Estado, de alguma forma, vai se descolando do próprio interesse comum, interesse da sociedade. Então, retomando, só para a gente passar para a próxima fase da leitura do Lenin, Lenin vai pegar essa compreensão sobre a ideia de autonomia do Estado, essa compreensão sobre a ideia do papel da burguesia, da burocracia, desculpa, em relação à dominação do Estado, como um elemento importante. O Lenin também vai pegar a ideia de um Estado como braço repressivo da burguesia, como um elemento importante, que é uma análise mais marxista. E o Lenin vai se basear em todos esses fundamentos da análise marxista, para compor a noção dele, a teoria dele sobre a ação política do Estado. Então, para o Lenin, como que ele vai... E aí, para concluir o texto do Carnot, e esse é o ponto importante para ele, quer dizer, é o ponto que ele queria chegar, ou seja, a compreensão sobre a teoria de Lenin em relação ao papel do Estado, a partir, logicamente, dos fundamentos marxistas que a gente falou anteriormente.
Então, nesse sentido, Lenin acreditava que o Estado é um órgão de dominação de classe. Então, isso é uma leitura bastante mais radical da análise de Marx, né? Que não levou em consideração todas essas evoluções do pensamento de Marx, ou mesmo alguns relativismos que Marx fazia. Ou seja, ele estava sempre mostrando que essas contradições que formavam essa relação da classe dominante até a condução do Estado. Nesse sentido, o Estado é um órgão de dominação de classe e, claro, ele tende a conciliar determinados conflitos de classe. O Estado tende a conciliar determinados conflitos de classe. Então, o mais contraditório nessa história é que criou-se uma esfera acima da sociedade para resolver os conflitos da própria sociedade. Isso é um, uma existência de um conflito que é chamado, que Lenin trata como se fosse um conflito irreconciliável, ou seja, um conflito que não vai encontrar conciliação. Ou seja, esse papel do Estado como agente da classe dominante e mediador de conflitos, o Estado, da forma como ele é entendido, ele não tem condições de conciliar esses conflitos. Então, qual é a análise de Lenin? Ele acredita que é necessário a destruição completa do aparelho do aparelho de poder de Estado. Ou seja, o Estado como está não serve. Se o conflito é irreconciliável, se a conciliação é distante, não é possível ser alcançada, então Lenin parte da noção de que esse Estado precisa ser destruído. E, principalmente, nessa destruição do Estado, passa necessariamente pela destruição da relação, da influência da burguesia nesse papel do Estado. E aí Lenin vai propor a ideia se o Estado é uma ditadura, o Estado como conhecido é uma ditadura da burguesia, ele vai tentar contrapor essa noção a partir da noção de uma ditadura do proletariado, ou seja, de uma substituição da vinculação do Estado. Ao invés de ficar vinculado à burguesia, influenciado pela burguesia, passa a ser influenciado e regulado pelo proletariado. E para isso, o Estado deve ter uma forma muito diferente do Estado, radicalmente diferente do Estado como conhecido atualmente. Então, nessa transição do capitalismo para o comunismo, a ditadura do proletariado, na leitura de Lenin, passa a ser a meta a ser alcançada. Um Estado que favoreça, um Estado que realize, que seja influenciado por essa ditadura do proletariado. E para isso, e aí vem algumas críticas da obra de Lenin, para isso, ele destacava o papel de uma determinada classe dirigente, determinada função de alguns mais iluminados, de alguns seres mais destacados, alguns seres mais avançados, para a condução desse Estado. Como se fosse uma leitura. Por mais que a ditadura fosse do proletariado, era necessária a existência de um partido que conduzisse esse caminho, dessa mudança de um Estado que eliminasse a burguesia. E aí, esse seria uma ideia de um partido mesmo de vanguarda, algum grupo, um partido político de vanguarda, e que Rosa de Luxemburgo, está escrito errado aí, Rosa de Luxemburgo vai questionar esse autoritarismo como meio nas ações e na leitura teórica de Lenin. Então essa crítica demonstra que Lenin, por mais que fosse uma teoria da ação e da ação política de um determinado Estado, era uma teoria que levava, no fim e ao cabo, uma leitura, partia de uma leitura autoritária de um Estado. Autoritária porque não permitia a plena participação das pessoas, ou mesmo não dava
caminhos até mesmo para aquela leitura democrática positiva de Estado que Marx tinha, como um Estado com uma nova concepção, com novos significados sociais, novas concepções sociais. Bom, esse é o texto de Carnoy, esse é o caminho que ele trata. Espero que vocês tenham lido o texto no original. Aqui fica uma apresentação para ajudar vocês a compreenderem o autor. Tudo bem?